Só que esse tipo de coisa também pode ser vista em relação ao cosseno. Não é? Ou seja, eu vou escrever aqui o seguinte: dado y no intervalo menos 1, também existe, pela construção análoga, existe x real, tal que o y é o cosseno de x. Cosseno de x é y. Tá? Cosseno de x é y. Ou seja, pessoal, o que é que está dizendo? Não é para cá. É outra construção. É outra construção. Para essa frase é outra construção. O y está aqui. Tá? O y tá, ou o z, tanto faz. Mas o fato é que vale. Dado y real, pode dizer. Dado y real, você, através de uma construção, você exibe um x geometricamente, tal que o cosseno de x é y. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: que a imagem, o conjunto imagem da função seno, a função seno vai de R em R. Isso quer dizer que a imagem da função seno é o intervalo menos 1. Todo número real no intervalo menos 1 é seno de alguém. E a imagem da função cosseno é também o intervalo menos 1. Tá? Entendido? Tem uma outra implicação a partir dessa construção geométrica, que é a seguinte. Tá? Que é a seguinte. Tá aqui. Eixo das ordenadas, porque eu estou usando letras x e y para ângulo, tá? X. O círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico. 1, menos 1. Agora pegue um ângulo aqui, um qualquer, mas vou desenhar no primeiro quadrante, mas isso vale qualquer seja a situação. Olha aqui, preste atenção. Ângulo X aqui, tá aí, ângulo X. Agora faça o seguinte. Tá vendo esse ponto aqui? Tudo 90 graus, né? 90 graus, que é o sistema de coordenadas cartesianas. Aí você pega esse ponto aqui, baixa uma perpendicular a partir desse ponto ao eixo das abscissas. Perpendicular. Por simetria. Aí você encontra essa intersecção aqui. Aí leva essa reta daqui para cá. Aí eu te pergunto, quem é esse ângulo? Não é x. 2x menos x. 2π menos x. 2π menos x. No outro sentido. É quanto? Menos x. Menos x. Se esse é x, voltando, os ângulos são congruentes. Mas a medida no sistema de coordenadas cartesianos, um medido no sentido horário no sentido anti-horário é positivo, e o outro no sentido horário é negativo. Se esse é x, esse é menos x. Agora me diga uma coisa. Se esse ponto aqui de cima, tem coordenadas A e B. Quem são as coordenadas desse aqui de baixo? A menos B. A e menos B. Muito bem. A e menos B. Agora, quem é o A? É o cosseno de x. E quem é esse A aqui? É o cosseno de menos x. Ou seja, que é esse tamanho aqui. Esse tamanhozinho aqui, ele é o seno de x, desculpa, é o cosseno de x
e é o seno de... desculpa, é o cosseno de x e é o cosseno de menos x. Você não pode esquecer o seguinte. Então o cosseno é uma função par. Exatamente. Exatamente. E aí? Você não pode esquecer o seguinte, ó. Você tem o círculo trigonométrico, vê, ó. Pega a circunferência, tá? Tá aqui, desenha aqui. Aí pega, não esqueça, ó. Ângulo X, ângulo X. Aí, ó. Perpendicular. Perpendicular. Tudo perpendicular aqui, sistema de coordenadas cartesiano. Quem é essa medida aqui? Quem é? É o seno de quem? E quem é essa medida aqui? É o cosseno de x. Porque essa medida é a ordenada desse ponto. Portanto, é o cosseno do ângulo. É o seno do ângulo. E essa medida aqui é a abscissa desse ponto. Portanto, é o seno do ângulo. Então, esses dois ângulos, para esses dois ângulos, essa medida aqui é o seno de cada um deles, é o cosseno de cada um deles. Então você tem, dessa figura, você tem que o cosseno de menos x é o cosseno de x. E o seno de menos x é quem? Menos o seno de x, que trocou. É o mesmo tamanho, porque mais sinais contrários. Então isso aqui vale qualquer que seja o x real. E aí é o que o colega de vocês disse. Observou, a função cosseno é uma função par, enquanto a função seno é uma função ímpar. Ímpar, tá? Ok? Bem, vamos relembrar aqui a fórmula da distância entre dois pontos no sistema de coordenadas cartesiano. Então, vou pegar aqui, vamos voltar, estou com saudade de chamar isso aqui de y, estou com saudade de chamar isso aqui de quê? De x, tá? Aí pega um ponto A aqui, de abscissa XA, ordenada YA, todo mundo vertical, todo mundo fazendo ângulo 90 graus, mal festa. Pega um ponto B bem aqui, de abscissa XB, ordenado o quê? YB. E em função das suas coordenadas, eu quero a distância entre esses dois pontos. Ou seja, a fórmula da distância entre esses dois pontos. Como é que eu faço? Bem, é simples. Constrói um triângulo retângulo para usar o teorema de Pitágoras. Como é que eu construo um teorema retângulo? Okay. Baixa aqui, né? Fecha aqui, ó. Vem aqui, vai até aqui. Formando um ângulo de 90 graus. Tá certo? Vou botar esse sinal. Então você tem um triângulo retângulo cujos catetos. Qual é a medida desse cateto aqui? É o módulo da diferença das abscissas. E quanto é que vale esse outro cateto aqui? É o módulo, tá certo? É o módulo, eu vou botar aqui, da diferença das ordenadas. Isso aqui é o que eu quero calcular, que é a distância entre os dois pontos. E o teorema de Pitágoras diz o quê? Diz o quê? Raiz quadrada dos catetos. Raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos é a medida da hipotenusa. Ora isso aí. Né? Ora isso aí. Rapaz, eu vou dizer, viu? É cada morador. Tá? Então, a fórmula diz o quê? Diz que quadrado da hipotenusa
é a soma dos quadrados dos catetos. O cateto aqui é o módulo de xb menos xa, mais o quê? Portanto, d ao quadrado é quem? Xb quadrado mais... Porque o quadrado do módulo é o quadrado do número, certo? YB menos Y. E se você quer a distância, é só tirar a raiz quadrada. Tá certo? Entendido? Quer dizer, a distância entre dois pontos ao quadrado é a soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Isso é muito útil na trigonometria, na seguinte situação. Ó. Olha aqui. Dados x e y reais, dados x e y reais não, dados x e y intervalo 0, 2π, ó, pegar x e y intervalo 0, 2π. Observe o que eu vou fazer. Dado x e y intervalo 0, 2π, olha a construção. Círculo trigonométrico. Quanto tempo? Podia ser fechado. Não. Funciona também com fechado, mas você vai ver. Ó, faz hoje, que senão tá encharcado. Eu tava assim, ó. Aí tá puxando a cabeça assim, ó. O cara tá morrendo de molhar. olha o barulho, macho. Tá, ciclo trigonométrico. Presta atenção, ó. Presta atenção. Dados dois ângulos em radianos, x e y. Tá. Ah, pessoal, outra coisa que deve ser observada no círculo trigonométrico, a razão de você usar o círculo trigonométrico, ou outra razão, é que vocês devem lembrar que quando você tem um ângulo x, a medida do ângulo x é numericamente igual à medida de quem? Do arco. Tá? Isso é que faz com que radiano leve em conta o quê? Comprimento, que é fundamental, é essencial para eu fazer o cálculo das funções trigonométricas. Então, em radianos, no círculo trigonométrico, que é o círculo de raio 1, a medida do ângulo em radianos é numericamente igual ao comprimento do arco. E observe o seguinte, agora vamos voltar aqui. Pronto, tem observados, vai ser útil. Agora, dados x e y reais sejam, vou considerar os seguintes pontos. Ó, eu vou pegar o ângulo x aqui, ó. Pegar o ângulo x, digamos que ele caiu bem aqui, pronto, tá aqui. Ângulo x, ó, ângulo x, que o ângulo é o comprimento do arco, não é? Estou usando isso, porque na realidade, em verdade, você tem, tá? Tá aqui o ângulo, ó, o ângulo, tá? Então, ângulo x, tá aqui, ângulo x, certo? Ângulo x, tá aqui. Agora eu vou pegar e vou desenhar o y para cá, ó. Vou desenhar de preto para distinguir. Eu não tenho outra cor.
Eu vou pegar, digamos que o Y está aqui, ó. O Y vai ser esse pedaço, tá? Então, significa que Y é esse tamanho, viu, ó? Entendido? Para calcular o seno da soma. Exatamente, tá? Exatamente. Agora eu vou pegar o menos Y. Eu vou pegar e colocar o menos Y aqui, ó. Digamos que está bem aqui. Vou pegar aqui o menos Y, ó. O menos Y. Entendido? Voltando. Y indo, sentido anti-horário, menos Y, que todo sentido horário. Voltando. Que é esse ângulo. E vou fazer o seguinte. Vou chamar esse ponto aqui de A. Esse ponto aqui de B. Esse ponto aqui de C. Esse ponto aqui de D. Beleza. Qual é o comprimento desse arco daqui para cá? Qual é? X mais Y. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou desenhar esse segmento, que é o segmento que vai de D para B. Isso aqui é uma, como é que é chamado isso aqui, hein? Uma corda. Essa corda corresponde ao arco de que comprimento? X mais Y. Agora eu vou pegar essa outra corda aqui, ó. A corda que vai de A para C. Essa corda corresponde a um arco de que comprimento? Não. Qual é o comprimento? Qual é o comprimento desse arco? X mais Y. Y é não negativo. X mais Y. O comprimento do arco aqui, desse arco que eu estou mostrando aqui para você, é X mais Y. X mais Y é o comprimento do arco que vai daqui até aqui. E é o comprimento desse outro arco. Agora, arcos iguais têm cordas iguais. Você pega, ó, tá aqui uma circunferência, vou colocar a circunferência aqui. Tá aqui esse arco. Esse arco determina essa corda. Se eu desenhar um arco de mesmo comprimento aqui, fizer a corda, se os arcos são iguais, as cordas também são iguais. Então vamos lá, vamos ver quem são. Bem, quem é o ponto A? Seja A igual a quê? Ó, na realidade, olhando para o desenho, é uma conclusão. Tens. Quem é o A? Quem são as coordenadas do ponto A? Me diga. Quanto tempo aí, meu garoto? 18,5. Hã? 18,5. Cessa e reinicia, por favor.